Estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nesse horário, e aos domingos, às 8 horas da manhã, num formato de debate, onde a gente amplia aqui os temas que normalmente a gente traz aqui diariamente, né? E eu gostaria de também convidar você para esse programa dos domingos, quem sabe com a sua família, né? E também ter a oportunidade de juntos ali meditar, analisar na Bíblia, olhar se realmente aquilo que está sendo dito está na sua Bíblia. Esse é um ponto que eu queria te convidar também. Confira na sua Bíblia, porque é importante você ouvir o que vem diretamente da Palavra de Deus. E assim, com certeza, você vai se tornar uma pessoa muito melhor e vai se enriquecer mais nesses temas tão legais que nós encontramos daquilo que Deus nos deixou. Bem, nós estamos nesta série onde nós estamos trabalhando os temas que têm a ver com os conselhos de Jesus. No monte, ele saía e conversava com os seus discípulos. Eu já falei aqui em programas anteriores de que era comum naquela época os meninos quererem seguir um rabino, e na realidade os meninos se candidatavam, não é, para ser discípulo de um determinado rabino. Essa era a cultura da época, e Jesus ele fez justamente o diferente, né? Ele fez o contrário. Em vez de os discípulos os escolherem, ele que escolheu os discípulos, e escolheu talvez pessoas que não seriam escolhidas normalmente, não é? Talvez pessoas que estavam ali alheio a tudo aquilo que muitas vezes a sociedade colocava como sendo importante. Bem, nós vamos agora, mais uma vez, ver conselhos de Jesus. E hoje o texto está em Mateus, e nós vamos analisar o capítulo 5, versos 43 a 48. Eu já posso antecipar para vocês, hoje o conselho é difícil, mas Deus tem um recado para nós. E eu vou dizer porque é difícil para mim e eu sei que é difícil para você também. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versos 43 em diante diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol, ou melhor, faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como o perfeito Pai de vocês é, que está nos céus. Difícil, não? Olha, confesso para você que para mim aqui pegou. Amar o inimigo não é tão simples assim. Mas hoje nós precisamos refletir sobre isso. Talvez eu esteja falando para alguém aí que está sofrendo porque alguém está falando mal de você, talvez no trabalho, talvez aí na escola. Quem sabe é um familiar, né? Quem sabe aquela rodinha de família de final de semana e você não ficou feliz porque alguma coisa foi dita e te magoou. Eu não sei o que está acontecendo aí, né? Mas Jesus está dizendo assim, que a gente deve amar aqueles que nos maltratam, né? Aqueles que são nossos inimigos. Eu confesso para você aqui que só por Deus mesmo, né? Porque naturalmente isso não vem de mim. Eu acho que com você também não deve ser muito diferente, não. Mas o texto está nos propondo isso, e ele está dizendo assim: que diferença tem daqueles que seguem a Cristo e dos que não seguem? É que os que seguem a Cristo amam aqueles que não o amam. E quanta gente, né, muitas vezes nos perseguem, não só por causa da fé que temos em Deus, mas porque temos ideias diferentes, porque temos pensamentos diferentes. Hoje a gente vive num mundo polarizado, e não é só o nosso país que está polarizado, o mundo todo está assim. E as pessoas, muitas vezes, por causa de ideologias, elas se machucam, né? E elas ferem umas às outras, elas falam mal uma das outras. E Deus está dizendo assim, não vá por esse caminho, não vá por esse caminho que não é legal. Nós já vimos aqui, em algum momento, que Jesus disse que se alguém dá um lado do rosto, bate um lado do rosto, a gente tem que oferecer o outro. É muito difícil, eu sei disso, mas quando a gente tem contato com Deus, Deus vai nos ajudando a agir dessa maneira, a não ter raiva de quem nos machuca, a não ter raiva dos nossos inimigos. E hoje Jesus ele foi muito forte, e no final ele diz assim: portanto sejam perfeitos como perfeito o Pai de vocês é que está no céu. É claro que aqui a perfeição não está se falando de não fazer coisas erradas, aqui o contexto é de amor, é de amar
o próximo. Ser perfeito aqui é no sentido de vencer essa luta que muitas vezes a gente tem de dar, não é, com a mesma moeda, de revidar com a mesma moeda. Jesus ele poderia ter realmente destruído todos aqueles soldados romanos que o crucificaram. A gente sabe que ele tem poder para isso e ele veio como homem aqui, mas ele não podia usar o seu poder a benefício próprio, porque essa era a proposta, ele era totalmente dependente do Pai. Mas se ele quisesse, ele poderia simplesmente estralar os dedos e aqueles homens estariam fulminados. Mas ele agiu assim. Tanto é que na cruz ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E essas palavras são muito fortes, não é verdade? Alguém está te machucando? Alguém está trazendo alguma coisa que está te fazendo mal? Alguém está falando mal de você? Seja pessoalmente, quem sabe nas redes sociais, hoje em dia é muito comum as pessoas falarem mal porque elas se escondem, não é? E elas então não arcam com as consequências das palavras. Confie em Deus, deixe Deus fazer justiça e ame o próximo, mesmo que seja o seu inimigo. E eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Se você quer se aprofundar em temas como esse, nós estamos aqui para te oferecer essa revista. Ela leva o nome aqui do nosso programa, basta você acessar esse QR Code aqui e você vai receber gratuitamente, sem nenhum custo. E você vai poder conhecer um pouquinho mais do que a Bíblia tem a nos dizer sobre outros temas e sobre outras facetas da Palavra de Deus. E eu gostaria de mais uma vez reforçar aquilo que sempre tenho dito aqui. Não esqueça, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.